Bom dia, sexta-feira, 27 de março, nosso combate está no ar. Tudo que estamos enfrentando agora já foi vivido em outros países. Os primeiros casos, as dúvidas, o isolamento, foi na China que tudo começou. Ainda existe preocupação por lá, locais isolados, restrição de viagens. Mas para os chineses, o pior do temporal já passou. Eles estão vendo a vida começar, talvez devagar, mas está voltando ao normal. Isso no momento em que o vírus está avançando pelo mundo. Agora há pouco, como mostrou o Bom Dia Brasil, foi confirmado que o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, ele está com a Covid-19. Aqui no nosso estúdio, a gente vai conversar com a médica infectologista Ho Ye Lee, que esteve na missão de resgate dos brasileiros na cidade de Wuhan, epicentro da epidemia. E também está aqui no nosso estúdio João Salles, ele é endocrinologista. Eles vão responder as suas perguntas que chegam pelas redes sociais usando a hashtag PerguntaCorona. Jogo da velha, Pergunta Corona, tudo junto. A gente tem dito aqui que este é um programa de emergência, que vai sendo construído com a sua ajuda, que manda perguntas, manda sugestões e também dos nossos colegas aqui da Globo. Todo mundo quer ajudar nesse momento. A repórter Graziela Azevedo, por exemplo, nos mandou um cartaz que foi feito pela Prefeitura de Itajaí. Esse cartaz explica por que é importante para quem pode ficar em casa, para diminuir a velocidade da contaminação. É matemática bem simples e é por isso que eu venho aqui para o nosso telão. Vejam só. Itajaí tem uma população estimada de 219.536 habitantes. Se 10% dessa população de 220 mil habitantes contrair o coronavírus, teremos cerca de 22 mil pessoas infectadas. Desse montante, 5% podem desenvolver a forma grave da doença. Fazendo a conta, dá 1.100 pessoas que podem precisar de tratamento numa UTI. E a cidade tem apenas 38 leitos de UTI. Ou seja, numa conta simples, a gente percebe a importância do isolamento social, que é exatamente o que aparece ali no fim do cartaz. Só o isolamento social fará com que o vírus pare de circular. A partir dessa informação, a partir dessa conta simples, eu venho aqui para os meus entrevistados. Itajaí é uma cidade pequena. Será que esse cálculo vale também para uma cidade grande, para um grande centro? Doutora Rô. Bom dia, Márcio. Bom dia. Acho que há alguns pontos mais importantes de pensar em relação à grande São Paulo. Primeiro, a gente tem quase 10 vezes mais população. Uma área maior, mas a nossa densidade populacional, o que significa aglomeração das pessoas, é muito maior. A gente vive mais juntinho uma das outras. Exatamente. E aí, para as pessoas entenderem a importância, por que isolamento é eficaz, vamos pensar mais ou menos com comparação com Wuhan. A cidade na China onde tudo começou. Exato. Quando Wuhan começou a doença, tinha em torno de 10 milhões de habitantes. Foi calculado, de acordo com a área deles, qual densidade populacional. Estimativa de 5.600 pessoas para cada quilômetro quadrado. São Paulo. Grande São Paulo tem mais de 20 milhões de pessoas. Uma área um pouquinho maior, sim, mas a nossa densidade populacional é em torno de 6 mil pessoas. Então, a gente tem aglomeração muito maior. Mais ainda, São Paulo, a gente brasileiros, a gente se cumprimenta com beijinhos, abraça, faz churrasco todo mundo junto, assiste um jogo de futebol junto, aniversários, e todo mundo fica junto. Enquanto o comportamento chinês, eles não ficam se abraçando, não ficam se dando beijinho. Esse nosso comportamento, pelo que a senhora está dizendo, permite com que haja uma possibilidade muito maior da troca de vírus. Exato. Aquele tal de valor R0, né, de uma pessoa transmite para quantos, é exatamente baseado no comportamento, a densidade populacional e, lógico, também um pouquinho o fator climático. Todo mundo fala, Wuhan, esse valor R0 era em torno de 2. Mas, depois, usando modelagem matemática, as pessoas calcularam como era antes de quarentena da cidade e como foi ao longo da quarentena. Antes da quarentena, era de quase 4. Uma pessoa transmitia para 4. Exatamente. Depois da quarentena? Depois, ao longo da quarentena, foi caindo e terminou em 0,7. Agora, vamos pensar uma coisa. Wuhan fechou a cidade no dia 23 de janeiro. Quando que a gente começou a ouvir que Wuhan acabou a doença ou está reduzindo? 2 semanas atrás.
Então, mesmo fazendo quarentena, com todo esse cálculo e redução de R, demorou quase um pouco mais de 50 dias para controlar. Para a gente ter uma ideia da importância desse distanciamento social, o prefeito de Milão, na Itália, ele se retratou e reconheceu que errou por ter promovido a campanha Milão Não Para, quando os casos começaram a aparecer no país. Com as pessoas na rua, o número de casos disparou de uma forma impressionante nessa região da Itália. Hoje, a orientação na cidade de Milão é: fique em casa. E acho que a Itália é o maior exemplo disso. Um país rico, com esgoto, com saneamento básico, sem favelas. Existe aglomeração, claro, nas grandes cidades, mas quando uma grande cidade como essa diz não pare e a doença explode, significa que parar tem um efeito importante para a gente conter essa doença. É importante, a doutora Rô falou muito bem, o comportamento do italiano é muito parecido com o do brasileiro, né? Também gostam de dar a mão, também gostam de abraçar, também gostam de ficar juntos. Então, é um comportamento semelhante e isso faz com que a Itália possa ser o nosso exemplo. Quer dizer, se nós seguirmos o exemplo da Itália do ponto de vista de disseminação da doença, vai ser uma coisa muito, muito ruim, vai ser uma tragédia. Então, a ideia toda é para a gente ficar em casa para diminuir justamente essa proliferação do vírus. A matemática de Itajaí é bem simples, a gente viu ali no telão, mas também existem grandes estudos mostrando a importância desse isolamento. Foi feito por pesquisadores de 3 universidades de referência do Brasil, tudo para tentar reduzir a velocidade de transmissão do coronavírus. Uma plataforma online que mostra dados do novo coronavírus no país em tempo real, com análises e previsões para o futuro. O sistema foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Universidade de Brasília. E eles divulgaram uma nota técnica com as análises que já fizeram. Ela começa com um alerta: acreditem na ciência, permaneçam em casa. Um estudo da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres aponta que os casos notificados no Brasil podem representar apenas 11% do total. E segundo os pesquisadores daqui, a Covid-19 deve avançar em certas partes do país mais rapidamente do que as previsões indicam. A nota diz que São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília seriam eixos de disseminação do novo coronavírus para outras partes do país e que a situação atual sugere que estamos à frente de um cenário com gravidade sem precedentes na história recente do Brasil. Para os pesquisadores, informação e transparência são cruciais para conter a Covid-19 e salvar vidas. E qualquer atraso na implementação de ações pode ter repercussões muito graves, com um número crescente de mortes e dificuldade para controle da transmissão. Por isso, é fundamental que todos fiquem em casa. Este infectologista concorda. Diz que as medidas de distanciamento social são as únicas que se mostraram eficazes. Para evitar que um grande número de casos ocorra simultaneamente. Mesmo que esses casos sejam casos de pessoas jovens, nos quais, é verdade, o vírus tem menor impacto, menor letalidade, menor taxa de hospitalização, se o número de infectados simultaneamente, num curto período, for muito grande, isso pode gerar, sim, uma sobrecarga no sistema de saúde. Essa sobrecarga nos sistemas de saúde pode fazer com que haja óbitos evitáveis dentre jovens, como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, onde há um grande número de óbitos entre pacientes jovens já, e pode também aumentar o óbito em pacientes idosos, mesmo aqueles que estiverem em isolamento. A gente vai falar um pouco mais sobre essa lotação, sobre o sistema de saúde colapsado, se a doença crescer muito rapidamente ao longo do programa e ao longo dos próximos programas, com certeza, como sempre fazemos. Mas só focando aqui um pouco no Brasil, doutora, aqui no Brasil os casos ainda se concentram nas grandes cidades. Claro, já temos um pouco no interior, cidades menores, mas se concentram nas grandes cidades. Se esse volume de casos crescer muito no interior do país, isso demanda alguma preocupação a mais? Eu diria que mesmo grandes cidades, grandes centros, é preocupação. Só para vocês terem uma ideia, todo mundo sabe, o Hospital das Clínicas está sendo referência para atendimento. A gente está preparando 200 leitos de UTI, 700 leitos de enfermaria. Mas cada dia a gente recebe pedido de quase 100 leitos. E a gente referência para os casos graves. A gente recebe quase 100 pedidos por dia. Como é que vocês estão fazendo? Vocês estão transferindo outros casos, outras doenças em UTI para outros prédios? Exato. Tudo que não... Paciente que estava internado no hospital, né? O Hospital das Clínicas é um grande complexo, então tem prédios diferentes. Tudo que estava internado no Instituto Central está sendo transferido
para outros prédios, para que o Instituto Central vire um grande complexo, um grande centro que atenda só Covid-19. Exatamente, para não ter mistura de casos aí. Para evitar infecção dentro do hospital. É importante dizer que as doenças continuam, as pessoas continuam tendo infarto, continuam tendo AVC, continuam tendo pneumonias bacterianas, continuam tendo as doenças. Os hospitais também têm que atender essas pessoas. Então, lá, eu também trabalho no Hospital Grande aqui de São Paulo, a Santa Casa de São Paulo, e a gente também está fazendo a mesma coisa, está transferindo esses pacientes não Covid para setores do hospital para que não haja o contato deles e separando essas enfermarias para o Covid. Agora, veja só, enfim, a gente está aprendendo a viver nesse isolamento, fazer o distanciamento social, ficando em casa, quem pode, mas tem perguntas que parecem simples, mas que mostram como a gente fica às vezes sem resposta. É a pergunta da Marli de Taubaté. Pais com guarda compartilhada. Quero saber qual o risco desse compartilhamento de casas. É uma pergunta simples. A criança fica um tempo da semana com o pai, outro com a mãe. Isso varia de caso para caso, mas o que faz num caso desse? Pois é, Marli, é complicado, né? A gente tem que lembrar que a criança pode ter o vírus e não apresentar sintoma. Então, se ela sai da casa da mãe, vai para a casa do pai, pode pegar o vírus e pode depois levar para a casa da mãe de novo. Então, eu acredito que se ela já está com a mãe, fique com a mãe até as regras de isolamento diminuírem. E até exatamente isso que o Dr. João falou, eu acho que é importante a gente também avaliar os pais que não faz parte do grupo de risco. Exato. Se eventualmente um dos pais faz parte do grupo de risco, colocar com o outro, para evitar levar doença também. Exatamente por essa questão. Crianças podem ter infecção e ser assintomático. O número de idosos também que tem na casa é importante ser avaliado, porque ela pode transmitir para os idosos. Então, esses principalmente têm que ficar são detalhes que cada caso é um caso e é um momento de calamidade pública que a gente não pode levar a regra a ferro e fogo. Entre tantas notícias preocupantes, há momentos de respiro. Mais de 100 mil pessoas em todo o mundo já se recuperaram da Covid-19, segundo a Organização Mundial de Saúde. Como se sabe, ainda não existe vacina, não existe tratamento específico para a doença. A gente vai ver agora o depoimento de uma brasileira que enfrentou o coronavírus e venceu. A advogada Daniela Teixeira. Ela é de Brasília e contraiu o vírus num congresso em Fortaleza no início de março. No caso dela, os sintomas não foram graves, ela não precisou ficar internada. Mas o medo foi grande. Eu e 13 colegas nos infectamos, 3 delas estão com sintomas muito graves. Ontem eu recebi a maravilhosa notícia de que o meu organismo já está livre do coronavírus. Já não aparece mais a carga viral no meu último exame. Claro que isso me deixou completamente feliz, especialmente por eu não ter contaminado meu filho, minha filha, meu marido, minha mãe. Com certeza foi uma grande bênção. Eu trago esse sinal de alegria e de esperança para você que está contaminado, de que há uma esperança no fim do túnel e você deve obedecer rigorosamente às instruções dos médicos. E você que não está contaminado, veja como exemplo. É terrível você receber um diagnóstico de que você está positivo para coronavírus. Vai ser o maior medo que você vai passar na sua vida. Qualquer mínimo sintoma pode se agravar e pode te levar à morte. O único jeito que você tem de evitar isso é ficando em casa, obedecendo a quarentena, acreditando que o vírus pode estar do seu lado. Eu peguei de uma pessoa querida. Você pode se contaminar com um beijo, um abraço, um aperto de mão. Fique em casa, obedeça todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde, que são as melhores para o momento. Um depoimento muito importante da Daniela, agradeço muito por se expor, sim, por mostrar o rosto, mas mostrar que é possível escapar dessa doença. A senhora já viu muita gente se recuperar, doutora? A gente começou a admitir paciente tem 10 dias. Como a gente sabe, essa doença demora para recuperar. A gente já teve paciente que foi para casa assim, mas ainda está em quarentena, está quieto na sua casa, mas graças a Deus, sim, os pacientes saem. O que eu falo tanto para os familiares quanto para os próprios médicos é que tem que ter consciência que a melhora é lenta. Não entre em desespero. A gente, baseado nos casos da China, da Itália, pacientes que internam na enfermaria, o que significa formas moderadas da doença, demora mais ou menos 2 semanas no hospital, 10 dias até 14 dias. Na UTI, em média, de 14 a 21 dias. Por isso, é um processo de recuperação muito lenta.
Então, tem que ter paciência. E depois desses 14 dias, no caso da Daniela, que foi leve, que bom, ela ficou 14 dias e enfim, ficou bem. A gente sempre faz essa pergunta aqui, mas é sempre bom repetir. Ela já pode ir para a rua, fazer o que quiser? A grande pergunta é, uma pessoa que pegou, recuperou, quanto tempo para realmente não eliminar mais o vírus? Não transmitir mais. Exato. A gente faz o diagnóstico do vírus por técnica de RT-PCR. É a testagem, um teste. Exato, que é detectar os genes do vírus. O fato de detectar gene do vírus, principalmente uma pessoa que está recuperando, eu não consigo dizer com certeza se é vírus vivo. Eu posso estar detectando apenas o vírus que já está morto, em pedacinhos que ainda está no corpo da pessoa. Então, é aquela coisa que as pessoas falam, uma pessoa reinfectou, porque voltou a positivar. Voltou a positivar porque não eliminou totalmente da primeira infecção, ou se realmente a pessoa reinfectou. Isso não tem como responder. A gente não pega o material do paciente e coloca na célula para cultivar, para ver se é vírus viável. Por então, isso é que dizem que tem casos, no Japão aconteceu isso, Exato. Pessoas que pegaram a doença uma vez, ficaram boas e voltaram a pegar a doença de novo. Não foi isso, é o Exato. mesmo vírus, mas que ficou meio indetectado ali no exame. Isso, porque assim, a eliminação do vírus não é contínua, é intermitente. Então pode ser que tenha pego um momento que não tem, e depois volta a ter essa pequena excreção viral. E falando isso que a doutora Rô bem comentou, a pessoa fica 14 dias internada. Quer dizer, se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, essas pessoas já estão ocupando os leitos dos hospitais. Então é muito importante que essa curva não tenha o pico da doença, que ela seja mais alongada, para que não sobrecarregue o sistema de saúde. Esse é o grande detalhe de ficar doente. Ok, a forma pode... Algumas pessoas vão ter forma leve? Terão. Mas elas vão ficar internadas por 14 dias. Elas estarão ocupando um leito que outra pessoa com um quadro mais grave não vai ter. Tanta gente se recupera, mas isso não significa descuidar do que é básico. Conhecer a doença, conhecer os seus sintomas. Os médicos têm alertado que os sintomas iniciais da Covid-19 são muito parecidos com os de uma gripe. Mas já é possível dizer que existem alguns sintomas principais, embora outros possam surgir. A gente vai ver numa ilustração os principais sintomas da Covid-19. A gente mostrou ontem e a gente repete hoje. Febre, tosse, falta de ar e aquele cansaço, mas é um cansaço fora do normal. Doutora, essa febre aí, de quantos graus? Geralmente, define como febre acima de 37,8. Só que eu quero abrir um parênteses aqui. Não é todo mundo que tem febre, tá? Os estudos mostram que... Alguns estudos mostram que até 30% não tem febre. Então, se começar a ter muita tosse e falta de ar, também tem que suspeitar da doença. E a gente percebe sintomas diferentes na China, por exemplo, no Brasil, na Europa. Isso já está acontecendo? Já está se percebendo isso? Em relação à forma da doença, Isso. no Brasil com outros países, Isso. ainda não dá para dizer isso. Aparentemente está igual, sim. Está igual. O que a gente está sentindo um pouquinho de diferença, a gente tem internado muito pessoas jovens também. Então, não é que jovem não pega a doença. Cada corpo é diferente. Do ponto de vista estatístico, jovens são quantidade menor, mas também adoecem. E, querendo ou não, nossa distribuição etária é uma pirâmide quase quadrado. Mas a gente tem mais jovens que idosos. Se muitos jovens adoecerem, e dentro dessa porcentagem, um número menor, mas também precisa de internação, também ocupa o sistema de saúde. A gente trouxe o Dr. João aqui, que é endocrinologista, cuida de muitos obesos exatamente por causa disso. A gente tem muitos pacientes jovens, mas a obesidade é um problema. A obesidade no Brasil é um problema, né? 58% da população tem sobrepeso, né? Que não necessariamente é obesidade, 20% tem obesidade. Então, a obesidade é um fator de risco. O paciente com obesidade tem uma inflamação já que é da doença obesidade. Então, é importante a gente falar para as pessoas que estão em casa para que controlem o peso. Manter o peso nessa quarentena já é uma grande vitória para quem está em casa. A gente vai aprofundar bastante esse assunto obesidade. Mas antes, a gente vai aqui falar um pouco da doutora Rô sobre essa experiência que ela teve de ir para a China, participar daquela missão de resgate dos 34 brasileiros que viviam na cidade de Wuhan, onde surgiu o novo vírus. Eles chegaram ao Brasil em fevereiro. A doutora Rô fez parte dessa equipe, fez parte dessa longa viagem, que teve 4 escalas feitas
em 2 aviões trazendo esses brasileiros de lá. Diplomatas e profissionais de saúde pousaram no dia 9 de fevereiro em Wuhan, 2 semanas depois que a cidade foi isolada. Todas as pessoas que estavam no voo passaram por exames antes de deixar a China e ninguém mostrou os sintomas da Covid-19. Mesmo assim, eles ficaram 18 dias em quarentena numa base militar em Anápolis, Goiás. Essas imagens mostram a chegada desses brasileiros, já imagino bastante aliviados aqui no nosso país, e aí o local onde eles ficaram isolados, na base militar de Anápolis. Doutora Rô, a pergunta é muito simples, mas a senhora teve medo de participar dessa missão? Sinceramente, não. Tanto que, logo que me perguntaram, minha resposta foi imediata. Sim, eu vou. Eu acho que o principal é, isso vale para todo mundo. A gente tem que saber como se proteger. Eu tinha certeza, na conversa aqui, o Ministério da Saúde, junto com o Ministério da Defesa, estava oferecendo melhor equipamento de proteção individual. Então, não fiquei com medo. Mesma coisa, se você permite já emendar profissionais de saúde que estão na linha de frente de trabalho agora. Medo faz com que a gente leve a erros. Então, a gente tem que ter certeza, confiar o que os gestores do hospital estão oferecendo, exigir, sim, equipamento de proteção individual adequado, mas não trabalhar com medo. Se trabalhar com medo, você se acidenta. Aí sim que você pega a doença. Só voltando um pouquinho na China, o que a senhora nem deixou o aeroporto, mas o que a senhora conseguiu perceber lá? Uma coisa é, todo mundo lá está geralmente super protegidos, do mesmo jeito que a nossa roupa estava, que a gente estava vestidos, eles também. Então, eles meio que já sabiam como se proteger, isso que a gente sentia. Em relação aos repatriados, a gente sentia. Eles estavam com medo de, como a gente estava fazendo triagem, de manifestar sintoma na triagem. Porque eles não poderiam viajar? Porque não poderiam viajar. Mas, graças a Deus, tudo deu certo, ninguém adoeceu. Agora, uma pergunta sobre Wuhan. Wuhan conseguiu isolar a cidade, o epicentro, segurou as pessoas ali e funcionou. Ou seja, essa cidade hoje está imunizada. O resto da China, houve casos esporádicos em Pequim, uma cidade gigantesca, teve pouquíssimos casos. Não tem o perigo da cidade em Pequim, por exemplo, haver uma nova contaminação, uma nova onda de contaminação, como aconteceu em Wuhan? Uma coisa foi feita na China. Como o epicentro foi Wuhan, e logo a seguir toda a província de Hubei, o que eles fizeram? A quarentena Wuhan e logo ampliou Hubei. Pessoas que deslocaram antes de fechar Wuhan ou depois Hubei, que iam para outras províncias, ficavam de quarentena, mesmo deslocamento dentro do próprio país. E é isso que a gente tem que pensar. Já que agora, principais estados ou principais cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Rio Grande do Sul está aumentando. Então, se a gente quiser conter essa doença para outros estados, não espalhar, talvez a gente tenha que imitar esse modelo. O Brasil é um país continental. Característica é diferente. Os cálculos de modelagem matemática para cada estado é diferente. Então, é meio o que a gente falava. O Brasil detectou o caso 1 em São Paulo, o primeiro caso. Então, talvez as pessoas que tiveram contato precisavam ficar de quarentena, que foi o que fez na China. Quem saiu de Wuhan ficou de quarentena, para não espalhar a doença. Agora, como responder a pergunta do Wilton, que é de Serra, no Espírito Santo? Como é que as pessoas confinadas vão adquirir imunidade contra o vírus? Não vão adquirir. Então, de novo, confinamento não significa para não adoecer. O confinamento é isso que o Dr. João já falou, é tentar reduzir a quantidade de pessoas doentes de uma vez só. E aí, se eventualmente você pegar a doença depois, e se ficar grave, o sistema de saúde tem como te ajudar. Se ficar 1000 pessoas doentes ao mesmo tempo, não vai dar conta. Se ficar 200, dá conta. Eu tinha que ler aqui uma informação só para a gente ter imagens da cidade, mas eu acho que é importante mostrar isso sim. A cidade de Wuhan, onde essa pandemia começou, ela saiu do isolamento esta semana, depois de 2 meses fechada. 60 mil pessoas, a gente tem imagens disso, 60 mil pessoas já se recuperaram da Covid-19 em Hubei, a província, metade do total das pessoas que se recuperaram no mundo todo.
As restrições a viagens foram suspensas na província de Hubei, que tem uma população de 60 milhões de pessoas, mas não totalmente. A exceção é exatamente Wuhan. A cidade está isolada desde 23 de janeiro e a previsão é que por lá a vida só comece a voltar ao normal no dia 8 de abril. Em outras regiões da China, ainda há limitações à livre circulação de pessoas. O chefe de virologia da Universidade de Hong Kong alerta: é preciso monitorar com atenção a evolução dos casos a partir de agora e até impor novas restrições se isso for necessário. Quer dizer, essas possibilidades que existem de a doença voltar. Exato, para reforçar que o confinamento não é para adquirir imunidade, e sim para evitar tantas pessoas doentes de uma vez. As pessoas confinadas podem ter doença depois? Podem. Portanto, a importância de manter alerta, manter o diagnóstico. É porque se a gente estiver mais devagar, é a possibilidade de ter acesso ao sistema de saúde. A transmissão do vírus é interhumana. Então, se você deixa a pessoa em casa, ela não transmite para outro. Ela pode carregar o vírus sem sintomas também. Eu acho que isso que é muito importante ser dito. Tá? Não é porque você não tem sintoma que você não tem o vírus. Então, é dessa maneira você ser assintomático. Ok, estou assintomático, vou sair, mas você pode passar para alguém que de repente você pode encontrar. Esse é o grande risco. Ontem falamos aqui como muito da ajuda às pessoas mais pobres que estão sem trabalhar, vivem em comunidades carentes. Muito dessa ajuda chegava apenas de campanhas da sociedade civil. Pois bem, a Câmara dos Deputados aprovou um auxílio mensal aos trabalhadores autônomos que ficarão sem renda por causa da Covid-19. Para falar sobre isso, a gente vai até Brasília conversar com o Fabiano Andrade, que todo dia está aqui com a gente. Fabiano, bom dia para você. Bom dia para você, Márcio. Bom dia para os convidados aí no estúdio, para todo mundo ligado no combate. Esse auxílio emergencial foi aprovado ontem pela Câmara dos Deputados. Prevê um pagamento inicialmente de R$ 600 por mês durante 3 meses para trabalhadores autônomos e informais. Mas há uma série de regras. Os trabalhadores, para terem acesso a esse benefício, não podem receber nenhum outro benefício assistencial do governo, como seguro-desemprego, nem participar de programas de distribuição de renda, à exceção do Bolsa Família. A renda máxima total familiar não pode passar de 3 salários mínimos. Para as mulheres que são chefes de casa, que comandam sozinha os lares, a previsão é que o pagamento seja maior do que os R$ 600, que chegue a R$ 1.200 por mês. Essa proposta foi aprovada pela Câmara dos Deputados e ainda segue para o Senado Federal. A gente ouviu vários especialistas e economistas sobre os impactos dessa medida e a avaliação geral que é feita é que é uma medida importante, principalmente para as pessoas mais pobres, mas que o desembolso previsto agora pelo governo ainda é muito tímido frente a todo o impacto econômico que o coronavírus deve causar, principalmente para a parcela mais pobre da população. O gasto estimado total desses benefícios até agora é de aproximadamente 40 bilhões de reais. É uma cifra tímida se comparado, por exemplo, a outras ações que foram tomadas, por exemplo, como o governo americano, que prevê desembolsos chegando da ordem de $1 trilhão. A proposta, como eu disse, ainda vai ser analisada pelo Senado Federal, depois deve ser sancionada pela Presidência da República e aí o Executivo vai definir como os pagamentos serão feitos e vai detalhar todas as regras para que os trabalhadores tenham acesso a esse benefício. Agora, só mudando de assunto, aqui no Distrito Federal, a primeira paciente que foi diagnosticada com coronavírus continua internada em estado gravíssimo no Hospital Regional da Asa Norte, sem nenhuma previsão de alta. O quadro dela é muito sério, segundo os médicos. E o marido dela, que foi o segundo caso confirmado aqui no Distrito Federal, continua em isolamento domiciliar, já pediu à Justiça para sair de casa, mas o governo do Distrito Federal disse que ele tem que apresentar exames, dizendo que está livre do coronavírus. Márcio, é com você. Fabiano, te agradeço muito. Um abraço. Vamos agora para o noticiário internacional, porque os Estados Unidos já ultrapassaram a China em número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. São um país com recorde de casos no mundo, quase 86 mil hoje. E um estudo indica que o total de mortos na epidemia por lá pode chegar perto disso nos próximos 4 meses. Vamos a Nova York conversar com Felipe Santana. Felipe, bom dia para você. Os números já são altos e tem um estudo da Universidade de Washington apontando para um quadro muito mais grave.
Oi, Márcio, bom dia para você, bom dia a todos. Isso, esse estudo da Universidade de Washington prevê que o pico da doença aqui seria na segunda semana de abril e que até julho mais de 80 mil pessoas poderiam morrer aqui no país. Esse estudo prevê que sejam colocadas em práticas novas medidas de isolamento social. Isso é uma coisa que a gente se pergunta muito, né, Márcio? Quanto tempo que a gente vai ter que fazer essa quarentena? Por quanto tempo vai durar o distanciamento social? Eu destacaria em primeiro lugar um estudo do Imperial College de Londres, que foi o que convenceu o presidente Donald Trump, o primeiro-ministro inglês Boris Johnson, a adotarem as práticas de isolamento social. Eles sugerem que a gente vai ter que fazer algum tipo de distanciamento de 13 a 18 meses. É claro que não vai ser sempre tão restrito quanto o que a gente está vivendo agora na Europa, aqui nos Estados Unidos, mas que esse distanciamento mais prolongado seria necessário. Um outro estudo mais recente da Universidade de Yale, aqui nos Estados Unidos, uma universidade super respeitada, está preocupada com os ciclos do coronavírus. A gente viu lá na China que a curva subiu e já desceu de novo. O que eles estão preocupados é com uma volta em novos ciclos da doença. Aqui no hemisfério norte ele se preocupa principalmente com o outono, quando as temperaturas começam a cair, as pessoas começam a ficar mais juntas de novo. Então o que esse estudo prevê são medidas de isolamento social cíclicas, nos pontos mais perigosos do espalhamento da doença. E eles preveem que a gente possa ter que fazer isso até 2022. Todos os estudos preveem que a gente vai ter que aumentar drasticamente o número de leitos hospitalares globalmente para segurar essa barra. E, claro, ao mesmo tempo, a ciência está numa corrida para encontrar vacina, para encontrar um tratamento que nos ajude a passar por isso. Sobre o pacote econômico do presidente Donald Trump aqui nos Estados Unidos, 2 trilhões de dólares para ajudar as pessoas a passarem por essa crise. O Congresso deve votar hoje, deve aprovar, e o presidente Donald Trump já disse que quando chegar na mesa dele, ele assina na hora, mas vai demorar ao menos 2 semanas para que as pessoas comecem a receber aquele cheque de 1.200 dólares para ajudá-las a pagar as contas. Já tem muita gente desempregada aqui nos Estados Unidos, mas deve demorar mais umas 2 semanas para que elas comecem a receber esse dinheiro. Márcio. Felipe, muito obrigado, como sempre, pela sua participação aqui. Os números dos Estados Unidos realmente são impressionantes e essa informação de que eles vão ter que ter esses cuidados, poderemos talvez ter esses cuidados até 2021, até 2022, isso assusta um pouco. Mas como o Felipe bem disse, como seria esse isolamento não tão rigoroso assim? O que vocês imaginam, doutora? A primeira coisa é manter esse hábito de distância, manter o hábito de não cumprimentar com um beijinho, com um abraço. E, por fim, uma coisa que o Japão fez que deu muito certo. Começaram a dividir horários de entrada no trabalho por categoria profissional. Por exemplo, comércio entra às 10, banco entra às 8. E assim vai dividindo para que reduza a aglomeração no transporte coletivo. As pessoas não vão se encontrar no trem, no metrô. Exato. Eu acho que isso é uma outra questão importante. E a gente tem que manter também hábitos de higienização das mãos, para evitar isso voltar. O Dr. João nem tanto, mas a doutora Rô, se a gente reparar, ela não encosta na mesa. Exato. Assim como tantos médicos que já vieram aqui, e não estou criticando o senhor por isso, pelo amor de Deus, mas tantos médicos que vêm aqui, eu percebo que ficam sempre com a mão no colo. Isso. Não encostam... É que no ônibus não tem como fazer isso, né? Pois é. No metrô não tem como fazer isso. Pois é, porque você precisa segurar, né? Então, se você diminuir... E tem um contato social, né? Quer dizer, se você conseguir diminuir que as pessoas peguem o ônibus, peguem o metrô em horários diferentes, isso é muito melhor. Então, vai ter que aumentar o número de trens, de ônibus, e as pessoas vão ter que aprender a ficar mais distantes uma das outras. A higienização vai ter que ser mais bem feita e a gente vai ter que passar definitivamente a usar mais álcool gel na bolsa ou lembrar de lavar mais as mãos com água e sabão. E vale lembrar que água e sabão é melhor que álcool gel. Então, a água e sabão é fundamental nesse momento. Quer dizer, você ter o hábito de lavar as mãos constantemente, usando água e sabão, que é uma coisa que todo mundo tem, e nem todos ainda têm, né? Esse é um grande problema no Brasil também, mas que não necessariamente o álcool gel é importante na hora de que você está no metrô ali, que você não tem água e sabão, mas você ter a água e sabão já é uma grande coisa. E Márcio, outra questão importantíssima. Claro. Já que a gente tem algumas semanas, pelo menos ainda, dessa quarentena, desse isolamento, quem sabe a gente aprenda a trabalhar home office. Sim.
Empresas que podem deixar funcionário trabalhar à distância, vamos tentar adaptar isso mesmo para manter isso sempre. Que é outra forma de reduzir transporte, reduzir aglomeração, que é outra medida fundamental. Então, a gente tem que aprender toda essa situação, tirar lições que possa manter para sempre. O difícil é saber se a gente vai conseguir lembrar dessas lições daqui a 3, 4 anos. Mas tomara que sim. Sim. Tomara que sim. Aqui no Brasil, a mudança no tempo é exatamente o contrário do que acontece nos Estados Unidos. Lá está ficando mais quente, aqui está ficando mais frio e mais seco porque começou o outono. Estação que normalmente já costuma ser ruim para quem tem problemas respiratórios. Se o assunto é tempo, a gente fala ao vivo com a Jaqueline Brasil, que saiu do estúdio, mas está aqui dentro da TV Globo, né, Jaqueline? Bom dia para você, querida. Isso mesmo. Bom dia, Márcio, bom dia para os especialistas e bom dia para todos. Isso, já que o nosso tema principal agora é o ar seco, tudo a ver, né? Ficando do lado de fora dos estúdios da Globo. Estamos aqui, olha, do lado do heliponto que sempre recebe o nosso Globocop. Agora, o ar seco, gente, é uma característica, né, do outono. Então, pensa, já tem um sol agora aqui brilhando forte. À tarde, mais ainda. Ar seco e a temperatura alta, que acontece, a umidade relativa do ar despenca. Ontem, aqui em São Paulo, ficou em 23%, é quase estado de alerta. Hoje, mais uma vez, pode ficar aí perto dos 30%. E essa é uma condição não só aqui para São Paulo, mas para quase todo o Sudeste e também o Sul do país. Ou seja, quem tem problemas respiratórios vai sentir. Dica para você que está em casa, no apartamento, coloque aquele balde de água no cantinho e, claro, beba muita água. Bom, tem um lado preocupante desse ar seco, mas tem um outro lado, que é o sol. Raios solares, né? Fonte aí o sol para a vitamina D. E sabe que eu estava conversando com especialistas, dermatologistas, eles disseram que exatamente nesse horário, das 10 da manhã ao meio-dia, que é quando a gente consegue absorver mais vitamina D, e exatamente nessa época do ano, que é quando a gente tem mais incidência de raios ultravioleta. Vocês vão olhar aqui do lado um mapa. Onde está roxo, na região norte do país, e avermelhado no sudeste e no sul, significa que a carga de raios ultravioleta está alta. E aí, na outra arte, tem uma reguinha, vocês podem observar que quanto mais para o muito alto e extremo, maior teremos esse raio ultravioleta. Agora, detalhe, a gente tem que pegar esse sol com moderação, viu? Eu conversei com dermatologistas e com especialistas, eles disseram que 15 minutinhos sem o protetor nesse período é um tempo suficiente para a gente receber a vitamina D. Aí depois tem que se proteger corretamente. Estou passando essa dica para todos vocês porque no fim de semana teremos mais sol, teremos temperatura elevada, especialmente no sul e aqui no sudeste. Eu e minha equipe temos mais 4 minutinhos para tomar esse sol. Vamos ficar por aqui, Márcio. Bom fim de semana para vocês. Assim, né, Jaque? Assim, aproveite então. Bom dia para você e muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso combate. Doutora Rô, já que lembrou muito bem, a temperatura está caindo, está ficando mais seco. A gente já tem algum estudo confirmando que o vírus não gosta de tempo quente, ou o vírus circula melhor no frio? A gente já tem alguma coisa, porque cada um fala uma coisa. Sim. A gente já tem alguma consolidação desse estudo? De como o vírus se comporta com o clima? Assim como outros vírus respiratórios, geralmente eles vivem melhor em ambiente mais frio, assim como em locais mais úmidos. E a gente, quando mistura calor e seco, ou frio e úmido, a gente não sabe, frio e úmido, a gente não sabe exatamente qual comportamento será. Entendi. Mas a gente sabe, sim, sobreviver melhor em ambiente mais frio. E o problema também é que no frio agora a gente vai aglomerar mais. Exato. Vai mais importante mais, ainda, janelas fechadas, né? E mais importante ainda é esse isolamento. Mais o quê? Mais importante ainda é o isolamento. Sim, janelas abertas e ficar sozinho em casa. Vamos aqui para o nosso telão, e eu venho com a minha caneta, eu não vou nem tocar no telão, não, tô brincando. Essa aqui, da Fátima. Tenho 43 anos, sou diabética e trabalho em hospital. Tenho necessidade de me afastar do trabalho? A Fátima, sim. É importante lembrar, o diabetes é um fator de risco? Sim, é um fator de risco. O diabetes descontrolado é um fator de risco maior ainda. Então, já respondendo algumas perguntas que devem chegar, não pare o medicamento para diabetes, não pare os medicamentos para hipertensão, continue fazendo o seu tratamento normalmente, porque o descontrole dessas doenças também é fator de risco.
Para a Fátima, quem vai decidir isso é o médico do trabalho, tá? Em relação a afastar ou não, dependendo dos fatores de risco dela. O Wellington, enfim, uma pergunta até parecida, tenho 44 anos, doutor. Uso remédio para controlar a pressão alta e diabetes. Se eu pegar o vírus, meu risco de complicações é maior? Wellington, se você tiver com diabetes ou hipertensão descontrolada, sim. Mas é importante você entender, mantenha o tratamento adequado e faça o isolamento. Essas pessoas, mesmo jovens, 44 anos, elas também devem seguir as regras do isolamento pelo risco que ela tem pelo diabetes e pela hipertensão. Doutora Rua Patrícia, produtos bactericidas também ajudam no combate ao coronavírus? Patrícia, vou te contar uma ótima notícia. Esse vírus morre muito fácil. Álcool, qualquer produto bactericida, hipoclorito, né, água sanitária que a gente usa em casa, mata muito fácil essa bactéria. Esse vírus, desculpa. Doutor, Thaís, é possível se contaminar ingerindo alimento ou bebida? Olha, Thaís, o importante é você sempre lavar com água e sabão uma fruta, por exemplo, e deixar as folhas no hipoclorito. Para cada litro de água, 20 gotas do hipoclorito já faz a higienização perfeita do alimento de folhas, por exemplo. O uso de luvas ajuda em alguma coisa? A gente está vendo muita gente na rua com luva e máscara. Especificamente sobre a luva primeiro. Não, não ajuda. Ao contrário, dá uma pseudo-segurança. A pessoa acha que está protegida. Então, em vez de fazer a melhor medida, que é a higienização das mãos, acha que com luva está segura. E aí esquece de, na hora de tirar, ter que higienizar. Então, não usem luva sem necessidade. E tem toda a técnica que vocês médicos têm para tirar a luva também, Exatamente. né? Exatamente. Porque a luva está contaminada. Você chega e puxa assim, está encostando no braço, contamina a sua mão. Exato. E a máscara? A máscara também deve ser usada apenas por quem está doente, quem tem sintoma. Você está num ambiente aberto, você não está numa área de aglomeração, não tem por que usar máscara. Ao contrário, a máscara só vai fazer depositar poeiras, depositar bactérias que estão no ambiente, outros vírus, você vai se infectar mais. Então, não deve usar quem não precisa. A gente faz agora um rápido intervalo comercial e já volta com novas perguntas, novas informações no nosso combate ao coronavírus. Até já. Agora 10 horas e 49 minutos, estamos de volta para falar de uma das questões que o isolamento social trouxe para pais e mães, as crianças o tempo todo em casa. Haja criatividade. O que parece ser um problemão pode ser uma oportunidade de desenvolver habilidades nos filhos. A repórter Natália Ariede, ela está grávida e por isso está trabalhando de casa. E conta pra gente que habilidades são essas. Quer dizer, Natália, você trabalha e só nos ajuda aqui no nosso combate. Muito obrigado e bom dia. Oi, Márcio. Um prazer participar com vocês aqui ao vivo. Bom dia para você, bom dia para os médicos aí no estúdio, bom dia a todos. Olha, estou vivendo na pele essa experiência que muita gente também está experimentando pela primeira vez. Então, trabalhar em casa, com criança pequena em casa, sem ir para a escola, sem ajuda externa. E aí, Márcio, conversando com especialistas, claro, todos entendem que isso tudo é um desafio, mas também falam em oportunidade. Você me perguntou de habilidades que a gente pode desenvolver, as crianças também. Então, são pelo menos duas, tá? Habilidades socioemocionais, então, viver no confinamento, com a privação da liberdade que a gente tinha até então, né? Lidar com o outro, manter conexão com os amigos, mesmo à distância. E essa para as crianças, ó, lidar com tédio, né? Com criatividade, às vezes inventando uma brincadeira com o que tem em casa, não só com os brinquedos. E aí, uma outra habilidade super importante tem a ver com envolver as crianças com as atividades, com a rotina da casa. Então, são habilidades que são essenciais para a vida, mas que muitas vezes a correria do dia a dia não permite que a gente exercite com as crianças. Então, foi sobre isso que eu conversei com a Patrícia Marinho. Ela é mãe de 2 meninas e há 6 anos ela participa de um projeto que quer melhorar a qualidade do tempo que pais e filhos passam juntos. Escuta aí o que ela disse. Considerando que você vai envolver de um jeito lúdico, que você não vai colocar a criança para fazer por obrigação, a partir de 2 anos você já consegue ter a ajuda da criança. Então, por exemplo, com 2 anos a criança pode pegar a roupa dela e colocar no cesto de roupa suja, pode te ajudar a puxar e esticar o lençol. Vai ficar torto, mas tudo bem, né?
ela começa a aprender a colocar e tirar a roupa sozinha, então ela também já pode começar a escolher a roupa dela, né? Então são essas pequenas coisas que ela vai vendo. Aí depois, na brincadeira, se tem alguma coisa de plástico que você usa na cozinha, ela pode já brincar de lavar aquela loucinha de plástico. Então são pequenas coisas que ela pode ir fazendo e que você vai evoluindo na medida que a criança cresce e na medida até de você perguntar para ela. Aqui em casa foi assim, a gente sentou e conversou e falou, olha, a gente precisa fazer essas coisas. Gabriela, o que você quer fazer? E ela falou, eu quero molhar a planta. Eu falei, ótimo, vamos então molhar a planta. É muito importante essa questão, né, de não ser aquela pessoa checklist, sabe, que já fez isso, já fez isso, já fez isso, mas o de você ter na casa um acordo entre as pessoas da casa sobre quem vai fazer o quê, uma divisão que todos combinem, né, e vira um combinado, sabe, fica mais fácil. Ah, muito bacana. E é claro que tudo pode ser distração, dependendo da idade da criança, mas tudo pode ajudar na formação daquela criança. Agora, no caso da Natália e no de muita gente, tem uma outra dificuldade com os filhos, que é trabalhar de casa e manter o foco. Mas antes da Natália voltar para comentar isso, vamos ver uma imagem muito rapidinha. Nesses tempos de isolamento... Deixa a mamãe gravar, Vi? Deixa a mamãe gravar, Vi? Ele tá bem? Como é que ele tá vivendo aí na quarentena? Foi surpresa, né? Olha, que surpresa, viu? Ver essa imagem aí na tela com vocês. Foi surpresa, muito legal. Então, olha, já são 10 dias que a gente está passando aqui em casa, nessa nova rotina, sem sair de casa. Cada dia é um dia, viu? Tem dia que, quando termina, eu falo, nossa, até que hoje foi tranquilo. Tem dia em que ele fica mais entediado, estava acostumado com uma rotina agitada, ir para a escolinha, brincar com outras crianças. Então, para conciliar tudo isso com o home office e falando com especialistas, tentando colocar tudo em prática, o que eu tenho feito? Tem um momento que eu me dedico a ele. Agora, quando ele tira a soneca da tarde, é que eu aproveito para gravar as minhas entrevistas, conversar com as pessoas que estão me ajudando nesse trabalho, né? Mas, claro, também depende da agenda e da situação que a outra pessoa está passando em casa. Então, nem sempre eu consigo fazer isso no horário da soneca, viu, Márcio? Por isso é que acontecem interrupções como essa daí, e também já aconteceram interrupções do outro lado, né, da tela. O meu entrevistado, às vezes, também tem que parar para atender a criança que quer participar ali daquele momento. Mas sabe que tudo isso está sendo um exercício, eu acho que para todo mundo, de empatia, de paciência, de compreensão, né? Mesmo com essa questão do trabalho, de mostrar que as crianças, elas existem, elas fazem parte da nossa vida, que não dá para excluir. Então, que tudo isso, né, esse exercício de empatia, seja uma coisa que a gente leve para depois da pandemia, né, Márcio? Pois é, eu ia falar exatamente isso, que sirva de aprendizado para as crianças e para a gente também. Mudar o nosso ritmo, perceber ainda mais, olhar ainda mais com atenção, com respeito, o outro. Natália, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso combate. Volte sempre. Felicidades para vocês aí, boa sorte na gravidez e um grande beijo no Vicente. Valeu. Cada novo caso da Covid-19, cada pulo nos números oficiais, tudo isso aumenta a nossa preocupação. Existem pesquisadores fazendo projeções em cima dos registros da doença no Brasil. De ontem para hoje tivemos um salto. Eu converso com o Silvio Hamacher. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional e professor da PUC-Rio, onde ele faz parte de um núcleo que reúne acadêmicos de diversas áreas, da saúde à matemática. Silvio, bom dia para você. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso combate. Que números você tem? Como é que você está avaliando, analisando esse nosso começo de casos da doença aqui no Brasil? Bom dia, Márcio. Bom dia, doutora Rô, doutor João. Os dados do Brasil são, obviamente, a epidemia está crescendo bastante, mas no momento ela cresce num ritmo mais lento que outros países do Ocidente. Então, se compararmos com os dados dos Estados Unidos, Espanha, França ou Itália, o nosso crescimento é mais moderado. Isso pode indicar já que nossas medidas de isolamento estão sendo efetivas no sentido de comparação com os países ocidentais. Em relação aos países orientais, ou seja, em relação à Coreia, em relação à China, esses países, nessa mesma época da epidemia, nós marcamos o 15º dia hoje, ou seja, 15º dia a partir do momento que nós tivemos o 50º caso. Nesses países onde as medidas foram tomadas de maneira mais imediata e mais efetivas, o crescimento da epidemia era menor nesse momento. Contudo, nós estamos relativamente melhores que outros países ocidentais no mesmo momento da epidemia. É realmente por causa do isolamento? O isolamento já deu tempo de provocar esses efeitos?
É bastante difícil separar os efeitos de crescimento da curva dos efeitos de isolamento. Mas, se a gente considera o caso de São Paulo está apresentando uma taxa de crescimento menor que a do resto do país. Isso pode já ser indicativo que as medidas de contenção diminuem o ritmo de crescimento da epidemia. A gente já pode saber quando vai ser o pico, quando vai ser a estabilidade. Alguns falam no meio de abril, o Ministério da Saúde chegou a falar maio, junho. Nessa projeção que o senhor faz, o senhor e a sua equipe, já temos alguma previsão a ser feita? Na verdade, o pico ainda é muito precipitado estabelecê-lo, porque nós não temos um país ocidental que tenha chegado a esse pico. Poderíamos comparar com o caso da China ou da Coreia, mas como a doutora Rocco comentou, as características sociais são bastante diferentes daquelas do Brasil. Então, nós ainda fazemos previsões para um curto prazo, ou seja, para um período de 10 ou 20 dias à frente. Se a gente pensar em 10 dias à frente, dia 5 de abril, a gente pode considerar que, no caso mais provável, o Brasil chegaria a 14 mil casos dessa epidemia. Como é que esse número 14 mil foi obtido? A gente procura comparar a evolução da pandemia com a evolução de outros países. Contudo, se as medidas de isolamento forem efetivas e forem continuadas ao longo desse tempo, a gente pode esperar um número até menor do que esses 14 mil casos no dia 5 de abril. Entendi. Doutor Silvio, muito obrigado pela sua participação. Desculpa, o seu sobrenome é qual? É Hamacher mesmo? Isso, exatamente. Então acertei. Doutor Silvio, muito obrigado pela sua participação. Agradeço demais a sua entrevista aqui no nosso combate. Obrigado, bom dia. Um abraço. E a gente continua aqui no telão atualizando os números aqui no Brasil. Números totalizados pelas secretarias estaduais de saúde, confirmados, casos confirmados em todo o Brasil, 2.991 casos confirmados. E óbitos, mortes, 77 casos até agora, neste momento, 10 horas e 58 minutos. Falando ainda do Rio de Janeiro, pesquisadores da Universidade Federal do Rio uniram esforços para produzir o álcool 70%, que será utilizado em diferentes cursos e também no hospital universitário. Tudo com aval da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. É nessas horas, durante uma crise como essa, que a ciência mostra para todo mundo a importância que tem. A gente vai conversar ao vivo com a repórter Tatiana Nascimento, que está no laboratório da UFRJ e mostra essa produção para a gente ao vivo. Tatiana, bom dia para você. Qual é a capacidade de produção aí nesse lugar que você está? Bom dia. Olha, eu estou num dos laboratórios que estão envolvidos nesse projeto tão importante nesse momento. São 4 unidades das áreas de farmácia e de química. E olha só, isso aqui tudo é produção dos últimos 2 dias. Eles estão produzindo, em média, 3 mil litros de álcool 70 por semana, querem chegar a 5 mil litros a partir da semana que vem, e tem o álcool 70 líquido, em gel e também glicerinado, que tem um poder de hidratação maior. E toda essa produção vai para as unidades de saúde da UFRJ, são 9, incluindo aí o hospital aqui do Fundão, onde a gente está, que é um dos hospitais universitários mais importantes do Brasil. Eu converso agora com a Fabiana Fonseca, que é uma das coordenadoras desse projeto, ela é vice-diretora da Escola de Química. Fabiana, tudo isso aqui vai para os hospitais, para postos de saúde? Sim, a nossa produção ela tem ido para atender aos hospitais do complexo hospitalar da UFRJ, são 9 hospitais, como você disse, e também para atender a instituição, alojamento estudantil, prefeitura universitária, pessoal que está trabalhando com transporte, outros laboratórios que estão trabalhando com materiais voltados ao enfrentamento ao Covid-19, pessoal que está produzindo as máscaras, laboratório da farmácia, dos outros institutos, como a farmácia, como a engenharia. Porque vocês perceberam esse problema no abastecimento, então resolveram começar a cuidar da produção aqui. Agora, como é que vocês estão fazendo para ter o material, frascos, os insumos para essa produção? Está tendo muita doação? Sim, até o momento que toda a nossa produção ela depende das doações. Estamos tentando um recurso complementar para a universidade para poder fazer a aquisição desse material, mas é lento, e aí a gente tem conseguido doação de empresas, de colegas de trabalho, de pessoas que estão querendo ajudar nesse projeto, né, da UFRJ. Tem algum telefone para a empresa que queira doar, seja frascos? Tem sim.
Nós estamos centralizando no grupo técnico, né, do álcool, da UFRJ. O celular é 999-41-1369. Agora, para produzir 5.000 litros por semana, que é o que vocês querem chegar a partir da semana que vem, quantas pessoas estão envolvidas nesse processo? Olha, até o momento nós temos cerca de 60 pessoas trabalhando entre a produção, o envase e a distribuição. A distribuição tem sido feita por nós, né, pelos profissionais da Prefeitura Universitária. E nós temos um cadastro de mais de 100 voluntários, então a gente acha que com umas 160 pessoas trabalhando a gente consegue. Então, bom trabalho, muito trabalho pela frente. Obrigada, Fabiana. Márcio, com você. Ô, Tatiana, muito obrigado, bom te ver. Muito obrigado, agradeço o pessoal da UFRJ também. Doutor, no hospital, nos hospitais que o senhor frequenta, as histórias que o senhor escuta, a gente não encontra álcool gel nas farmácias, a gente não encontra máscara nas farmácias, a gente não encontra mais nada, tudo esgotado. Nos hospitais, isso já está acontecendo? Os hospitais estão racionalizando e justamente colocando os equipamentos de proteção individual para aquelas pessoas que têm contato direto com os pacientes Covid ou que estão em pronto-socorros onde os sintomas gripais são encaminhados. Porque não necessariamente você conhece quem é o paciente do sintoma gripal que tem o vírus ou não. Ele pode ter outro vírus que causa gripe, como influenza, como vários outros vírus. Então, essas pessoas que estão nessa linha de frente têm os equipamentos, mas há uma dificuldade, porque quem produzia esses equipamentos e produz ainda, agora em menor escala, era a China. A China consumiu tudo, o mundo está consumindo muito, então não se consegue comprar. A dificuldade maior é adquirir esses equipamentos de proteção individual. Agora, além dessa questão de equipamentos em falta, o que os médicos estão enfrentando também, a doutora Rô tem uma história aqui que é terrível, eu não sei nem como falar isso, a resistência que alguns enfermeiros estão enfrentando nas ruas. Conta o caso da sua enfermeira, doutora. Exatamente. A equipe de enfermagem, eles já têm o hábito, é regra deles, chegar ao hospital vestido de branco. E, às vezes, na rua, eles estão sendo ofendidos verbalmente. A minha enfermeira disse que foi pegar metrô. O pessoal fala, não, nesse vagão você não entra. O pessoal tem que entender, primeira coisa, uma vez entrado no hospital, o pessoal troca a roupa, trabalha com roupa do hospital. Então, e quando eles trocam depois de volta, eles se higienizam antes. O profissional da saúde não é instrumento de transmissão da doença, ao contrário, é quem está atendendo quem está doente. Então, a gente tem que mudar isso. Está sofrendo preconceito da sociedade, os profissionais de saúde. Hostilizar, nesse momento, a pessoa que está na linha de frente para nos proteger, para nos dar segurança, para enfrentar essa pandemia, é um crime. E o pessoal já trabalha com uma carga importante de trabalho, com uma carga emocional importante, e você está indo para o trabalho, voltando para casa sofrer esse tipo de agressão, não deve ser assim. As pessoas, ao contrário, têm que acolher os profissionais de saúde. Ah, que difícil, gente, que difícil. Vamos para a Bahia. Na Bahia, uma parceria do Estado, da Fiocruz e da Universidade Federal de lá deve ajudar a população a saber por telefone se é ou não hora de procurar atendimento médico por causa do coronavírus. Vamos falar com a Camila Marinho. Camila, bom dia. Como é que isso vai funcionar? Márcio, bom dia para você, muito bom dia a todos. É o Telecoronavírus, um serviço gratuito que vai contar com a ajuda de 1.200 futuros médicos que foram capacitados para isso. São estudantes de medicina do 5º e do 6º ano, que são voluntários, fazem um trabalho remoto, mas tem aí a supervisão de 70 médicos. E tem muita gente ligando, é uma média de 3.000 ligações por dia, desde que o serviço começou a funcionar na terça-feira. E a maioria de queixas da população sobre respiração, sobre infecções respiratórias. E a dúvida se deve ou não ir para uma emergência. A ideia é evitar o deslocamento desnecessário de pessoas com Covid-19 e, claro, a circulação de pessoas. Uma coisa muito importante nesse serviço, Márcio, é que ao receber a ligação, o estudante de medicina alimenta uma plataforma e esse dado é utilizado para os registros na área de saúde. Agora eu queria falar sobre a vacinação contra a influenza aqui em Salvador. Teve uma procura muito grande e por isso a Prefeitura está reorganizando os pontos de vacinação hoje. Aqui o
estoque de vacinas para a primeira etapa está acabando. Nos 2 primeiros dias, a vacinação teve um horário ampliado em locais de drive-thru. Esse horário foi até às 10 da noite, mas depois a prefeitura teve que recuar e diminuir o horário. Isso é porque em 3 dias, Salvador vacinou o que estava previsto para 15. Por isso, excepcionalmente, hoje, essa imunização vai ser feita em um número menor de postos, também em horário reduzido, até 1 da tarde. São 25 unidades de saúde. Eu estou aqui neste momento em um desses pontos de vacinação drive-thru, fica aqui no Centro de Convenções de Salvador, e a fila está enorme. Muita gente correu para poder tentar conseguir essa vacinação até 1 da tarde. E por volta das 8 da manhã, a fila em um desses pontos aqui chegou a 3 quilômetros. É muita gente tentando se vacinar. São mais de 114 mil idosos que receberam a vacina aqui nessa primeira etapa, imunizados aqui na capital. E a expectativa da Secretaria Municipal de Saúde de Salvador é receber mais doses da vacina nos próximos dias pelo Ministério da Saúde. Márcio. Obrigado, Camila. Eu sempre gosto de repetir, até o dia 15 de abril, a data limite para os idosos com mais de 60 anos receberem a vacina. Idosos e profissionais de saúde têm até o dia 15 de abril para serem vacinados. Em outras fases da campanha, é claro que podem chegar lá e conversar se perder nesse prazo, mas o importante é ficar nesse prazo e, principalmente, evitar aglomeração nos postos. Em Boa Vista, o Exército está montando um hospital de campanha. Todos vão poder usar, mas o grupo-alvo naquela região deve ser os venezuelanos, que vivem no estado, e também os indígenas que contraírem o coronavírus. Vamos lá para Roraima, ao vivo, conversar com Robson Moreira. Robson, bom dia para você. Oi, Márcio, muito bom dia a você, bom dia a todos. Isso mesmo, esse espaço onde nós estamos agora foi entregue pelo Exército nesta quinta-feira e já conta com 80 leitos para atender pacientes que estão infectados pelo coronavírus. Mas a previsão é que essa estrutura receba até 1.200 leitos. Essa área de proteção e cuidados estava montada em Pacaraima, na fronteira com a Venezuela. Mas depois do fechamento da fronteira com o país vizinho por causa da pandemia, o número de atendimentos diminuiu por lá. Por isso, agora tudo será usado no combate à Covid-19 aqui em Boa Vista. Esse espaço será dividido em 3 níveis: leitos para casos suspeitos, para casos confirmados e também uma área de tratamento que já vai contar com pelo menos 4 respiradouros. O Exército já disponibilizou também 12 médicos e 9 profissionais de enfermagem para atuarem aqui nesse local. Vale destacar também que, além desse espaço, o estádio Canarinho, que é o maior estádio aqui do estado de Roraima, vai funcionar também como um hospital de retaguarda para receber pacientes que estão no Hospital Geral aqui de Roraima. Os pacientes, então, vão para o estádio Canarinho, mais de 100 leitos estão sendo instalados também no estádio, e aí o Hospital Geral de Roraima vai funcionar exclusivamente para atender quem estiver com a Covid-19 ou pacientes que precisem de cirurgias emergenciais. A previsão é que os atendimentos no estádio comecem na próxima segunda-feira. De acordo com o último boletim da Secretaria Estadual de Saúde, 10 casos de coronavírus já foram confirmados aqui no estado. 9 pessoas são aqui da capital, aqui de Boa Vista, e um paciente é da cidade de Bonfim, na fronteira do Brasil com a Guiana. Fronteira essa que também segue fechada por aqui. Márcio. Robson, direto de Roraima, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Em São Paulo, um hospital de campanha vai funcionar no estádio do Pacaembu. As obras começaram no último domingo e, segundo a prefeitura, devem terminar em até 10 dias. O hospital terá 200 quartos e vai atender pacientes menos graves. Pacientes menos graves, doutora, mas a gente tem que perceber que é preciso uma separação. São, como eu disse aqui, são quartos, não é uma maquinha, macas, camas, uma do lado da outra, coladinha da outra. Exatamente. Por se tratar de uma doença de transmissão respiratória, uma pessoa está doente, o ar, se você não separar, vai compartilhar com outra pessoa. Além disso, o risco de espirros, contatos. Por isso, essa separação é fundamental. Sem falar que ainda não temos teste rápido. Então, entre colher o exame até sair resultado, precisa ter um tempo. Então, essa forma de organização de separar em quartos é fundamental para evitar uma pessoa que eventualmente era negativo e aí pega vírus lá dentro. Uhum. A transmissão é muito fácil, né? Por isso que tem que ter todo esse cuidado. É muito fácil, é por gotícula, pelo aerosol, né? Pelo toque. Então, mesmo que você não toque, você tem o aerosol. Então, essa proximidade de doentes. Então, doentes com síndromes gripais, seja elas quais forem, tem que ficar isolado de outros pacientes.
A gente tem falado aqui no Combate sobre a preocupação enorme com as comunidades pobres do Brasil, lugares com casas muito próximas umas das outras e onde várias pessoas vivem em espaços pequenos. A Central Única das Favelas está fazendo uma campanha em todo o país para arrecadar alimentos e produtos de higiene para essas comunidades carentes. Em Aracaju também tem campanha para comprar insumos para hospitais. A gente fala ao vivo com a repórter Carla Suzane, direto de Aracaju. Carla, bom dia. Olá, Márcio, bom dia a todos que nos assistem. Márcio, são bons exemplos que felizmente têm se multiplicado. Uma rede de apoio, de solidariedade tem se formado por aqui. São entidades, a sociedade civil que estão unidas em campanhas para arrecadar doações. Eu estou aqui em um dos hospitais públicos de Sergipe e aqui médicos, profissionais de saúde e entidades estão todos engajados em uma campanha para arrecadar doações, Márcio, para comprar aqueles EPIs, equipamento de proteção individual. Esses equipamentos serão necessários quando a demanda com pacientes com coronavírus começar por aqui. Outra campanha importante, Márcio, como você falou, é a campanha da Central Única das Favelas. Essa que é uma campanha nacional, como você falou, para arrecadar alimentos, arrecadar material de limpeza, produtos de higiene. E aqui em Sergipe, a Central Única das Favelas, em uma semana, já arrecadou aí mais de 100 kits de limpeza, kits de higiene, cestas básicas para as famílias carentes aqui da capital e do interior do estado. Tudo, é claro, Márcio, seguindo aquelas normas de higiene, as normas necessárias para o vírus não se propagar. Eu volto com você. Pois é, nesses momentos mais difíceis que muitas vezes a gente mostra o nosso melhor lado, o lado da solidariedade, que é tão forte aqui no Brasil. Carla, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso combate ao coronavírus. Com as restrições de funcionamento a restaurantes em São Paulo, a rede Bom Prato, que oferece refeições a preços populares por aqui, teve que se adaptar. A repórter Luísa Vaz está num Bom Prato da região central da capital paulista e fala pra gente que mudanças são essas. Luísa, tanta gente precisa do Bom Prato todos os dias, eu fiquei imaginando isso. Fecha restaurante, como é que essas pessoas ficam? O que foi feito aí, Luísa? Oi, Márcio, bom dia para você e para todo mundo que está com a gente. A mudança aqui, a adaptação que foi feita é que agora o pessoal não pode mais almoçar, tomar o seu café da manhã do lado de dentro do restaurante Bom Prato. O Bom Prato está entregando marmitas com as refeições justamente para tentar evitar a aglomeração do lado de dentro. Mas como o Edgar Rocha está mostrando para a gente, a fila inevitavelmente fica longa, o pessoal fica muito pertinho um do outro, mesmo que os funcionários do Bom Prato venham até aqui, tentem orientar para que o pessoal mantenha uma distância maior na fila, isso não tem sido cumprido. Do lado de dentro, antes de pegar a marmitinha, quem precisa do Bom Prato está podendo fazer a higienização das mãos com álcool em gel, que está disponível por ali. A refeição do Bom Prato, o almoço e o jantar custa R$1 e o café da manhã 50 centavos. Eu estava conversando com a turma aqui, o cardápio de hoje é arroz, feijão, um picadinho de carne, uma batatinha e uma fruta da estação de sobremesa. O Bom Prato tem 58 unidades em todo o estado de São Paulo, 22 só aqui na capital, na cidade de São Paulo. Só essa unidade aqui serve 1.900 refeições na hora do almoço todos os dias. E o que os funcionários daqui do Bom Prato acabaram comentando conosco. Por conta da quarentena, várias instituições de solidariedade, de caridade, como por exemplo igrejas, deixaram de prestar a assistência, principalmente à comunidade sem teto. Então, muitas dessas pessoas que acabavam recorrendo às igrejas na hora de se alimentar, vieram aqui procurar o Bom Prato e eles perceberam um aumento no número de pessoas que precisam dessas refeições na última semana. E é claro que a gente está acompanhando isso, tudo isso gera uma certa preocupação, porque o pessoal precisa dessa comida, o básico, né, Márcio? Pois é, Luiz, é difícil até a gente falar no distanciamento entre elas, que deve ser falado, deve ser cobrado de quem organiza essa fila, mas falar diretamente para eles que estão com fome, é difícil falar, é importante distanciar. Não, é importante pegar o prato de comida, não perder a oportunidade que o Bom Prato está oferecendo. Luísa, muito obrigado pela sua participação. Doutor, falando em alimentação saudável, balanceada, qual é a preocupação que a gente tem que ter com essas pessoas mais humildes, principalmente?
Pois é a alimentação de baixa qualidade, né? Eu vi ali a Luísa Vaz falando sobre o cardápio de hoje: arroz, feijão, uma proteína, uma verdura e uma fruta. É perfeito. Quer dizer, as pessoas que estão em casa, elas devem seguir esse tipo de alimentação. Não seguir uma alimentação com muita gordura, com uma carga pesada de caloria. Arroz, feijão, uma salada, uma proteína, ovo, carne de frango, carne de porco magra, carne vermelha magra. Isso é fundamental para que a gente consiga, nesse período de quarentena, principalmente manter o peso e fazer uma alimentação adequada, por conta da melhora da imunidade. Sem dúvida nenhuma, se alimentar bem e se alimentar com arroz e feijão é fantástico. E essa combinação que o brasileiro tão bem faz é muito importante para manter a saúde e manter o peso. Naturalmente, a gente já consegue o arroz, feijão, a gente já faz isso muito bem naturalmente. Naturalmente. O que me deixa um pouco preocupado, não agora nesse período, mas o que a gente via nas pesquisas anteriores sobre o comportamento do brasileiro é que o consumo de arroz e feijão vem caindo. E o consumo de comida industrializada vem subindo. Então, talvez seja o momento até da gente tentar inverter essa curva, porque é uma combinação perfeita. Vamos ver agora outras informações importantes sobre o combate ao novo coronavírus. Os esclarecimentos são do Dr. Alberto Chebabo. Ele é infectologista da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Todo dia com a gente. A etiqueta que a gente tem recomendado nesses momentos, principalmente, né, a primeira questão é o que a gente chama de etiqueta respiratória. A pessoa que está sintomática, que está com sintomas de tosse, coriza, nariz escorrendo, febre, ela espirrando, né, ela não deve sair de casa. Ela deve fazer um auto-isolamento para diminuir a chance de transmitir essa doença para outras pessoas. Na hora de tossir, sempre colocar o braço na frente, ou um antiparo, ou um lenço de papel, por exemplo, e depois descartar esse lenço de papel. E sempre que fizer isso, higienizar as mãos. Para as pessoas que estão assintomáticas, que precisam se locomover, sair de casa, ir no transporte público, faça sempre a higienização das mãos, né, com álcool gel. Na rua você não vai ter pia com água e sabão, então você usa o álcool gel para higienizar adequadamente as mãos. Evite levar as mãos no rosto, mesmo que você tenha que segurar no corrimão ou apertar o botão do elevador. Depois desses procedimentos, especialmente nesses locais de maior chance de se contaminar, higienize a mão com álcool gel, evite de levar a mão no rosto. Com isso, você já está reduzindo bastante o seu risco de se infectar e de se contaminar. Vamos fazer agora algumas perguntas que chegaram pelo Pergunta Corona, mas antes, só atualizando o número de casos confirmados na totalização das secretarias estaduais de saúde, 3.027. Passamos dos 3.000 casos aqui no Brasil. O número de mortes permanece em 77, são os números das secretarias estaduais. Vamos aqui a algumas perguntas. Eu já tinha visto qual que eu ia fazer, mas é claro que eu já esqueci. Da Gi, pessoas com hipotiroidismo estão no grupo de risco? Oi, Gi, não. Hipotireoidismo não tem grupo de risco, nem hipo nem hipertireoidismo, tá? Controle normal, isolamento, mas não é grupo de risco. Ainda para o senhor, doutor João, a Gislene, por que a Covid-19 é tão grave em diabéticos? Gislene, uma maneira muito rápida de explicar. As pessoas com diabetes e obesidade já têm uma inflamação própria, que vem justamente do acúmulo da gordura, né, no organismo. Então, quando você tem essa inflamação já própria da sua doença e ainda tem contato com um vírus que leva um processo inflamatório, você tem uma grande quantidade de citocinas, que a gente fala que são substâncias inflamatórias. E isso faz com que haja uma proliferação maior e uma agressão maior do vírus. Por isso, como toda doença que a pessoa enfrenta, manter a medicação, como o senhor já disse aqui. Manter a medicação, porque foi uma boa pergunta, Márcio, porque a contaminação com o vírus pode aumentar a glicose. E diabetes é uma doença silenciosa. Você não sabe se a glicemia está alta ou baixa. Então, neste momento, é muito importante, cheque a glicose. Aqui em São Paulo e no Brasil, é uma lei isso, todo mundo que toma insulina tem um aparelho em casa para medir. Então, meça com mais intensidade, saiba quanto está a sua glicose. A Jaiane, na minha cidade, doutora Rô, não tem casos suspeitos de coronavírus. Ela sabe disso. Mesmo assim, é necessário que eu faça o isolamento social. Jaiane, essa questão é muito importante. A grande pergunta é, você sabe quando vai ser o primeiro caso? A gente não tem bola de cristal para saber quando vai ser o primeiro caso. E mais, lembrando que a pessoa, quando está incubada, ainda pode transmitir a doença. Então, precisa sim.
Doutora, também para a senhora, da Lorena, o vírus morre na geladeira? A pergunta é, fica quanto tempo na geladeira que morre? Não, não morre. Não morre. Ao contrário. Tipo, quando a gente colhe material até fazer exame, a gente mantém na geladeira. Senão, o vírus morre. Então, não. Doutor João, Ana Paula, fiz cirurgia bariátrica há 7 meses. Estou no grupo de risco? Ana Paula, depende muito de como você está hoje em relação ao seu peso. A cirurgia bariátrica em 7 meses perde uma quantidade grande de peso, tá? E, sem dúvida nenhuma, perder peso é uma proteção em relação à infecção do Covid. Agora, tem o estresse operatório, precisa saber se ela tinha diabetes ou não. Então, eu diria o seguinte, não só para a cirurgia bariátrica, mas para cirurgias recentes. Permaneça em isolamento, porque você não sabe exatamente o processo de inflamação e de estresse que você está em relação, não o estresse emocional, o estresse cirúrgico. Teve outro dia uma pergunta que a pessoa fez cirurgia bariátrica, mas estava com a imunidade baixa. Ela pergunta se ela era grupo de risco. Sim, é difícil a gente medir a imunidade baixa. Muitos pacientes dizem pra gente, né, Rô, sobre tem imunidade baixa. Essa é uma outra questão que é muito difícil medir o que é imunidade baixa. Às vezes as pessoas têm uma coriza por uma alergia e acham que é um resfriado. E aí, só até complementando, se a pessoa fez cirurgia bariátrica, pode perder peso muito rápido, aí sim pode cair a imunidade. Exatamente. Essa perda de peso muito rápida pode piorar a imunidade. Então, é importante, é grupo de risco, tem que tomar cuidado e permanecer no isolamento. Reforçar o isolamento. A Fernanda, doutor, qual o risco para quem toma medicação para pressão alta e arritmia cardíaca? Fernanda, a hipertensão é um risco, agora a hipertensão descontrolada é um risco maior. Então, é importante manter os medicamentos que tratam a pressão, que tratam a arritmia, porque os cardiopatas têm um risco maior em relação à população normal. Conseguimos responder algumas perguntas boas aqui. A gente faz um rápido intervalo comercial e já volta com o combate ao coronavírus. Hoje, 11 horas e 28 minutos, vamos direto para a redação do G1 saber as últimas informações sobre o coronavírus pelo mundo. Luísa Tenente, bom dia. Bom dia, Márcio. Eu começo hoje falando da Espanha. O país bateu um recorde. Nas últimas 24 horas, quase 800 pessoas morreram por causa do novo coronavírus. O total de mortes no país passa de 4.800. Fica atrás só da Itália. Mais de 4.000 pessoas estão na UTI e aí os ministros vão discutir hoje estender o período de emergência. Aproveitando que eu falei da Itália, as autoridades de saúde de lá disseram que o país ainda não atingiu o pico de contágio. Isso porque já são mais de 80 mil infectados, 8 mil mortes, sendo que 9% dos doentes são profissionais de saúde. O Vaticano disse hoje que as cerimônias da Semana Santa vão ser celebradas sem os fiéis. E na África do Sul, uma nova lei foi aprovada e ela torna crime quem compartilhar informações falsas. E em Singapura, algumas regras para filas. Quem estiver em supermercado ou em farmácia precisa manter uma distância mínima de 1,5 metro de quem está à frente ou atrás da pessoa. Quem desrespeitar pode pegar até 6 meses de prisão ou então pagar uma multa equivalente a R$35 mil. E Israel vai enviar tropas às ruas para ajudar a polícia na fiscalização. São 500 soldados que vão isolar áreas e fiscalizar a movimentação de pessoas. A orientação lá é ficar em casa. E no Irã, nas últimas 24 horas, foram 144 mortes. O número de casos já passa de 32 mil, sendo que 9% estão em situação grave. E para terminar, Márcio, um recadinho especial da autora do Harry Potter, J.K. Rowling. Ela tuitou em resposta a uma fã, pediu para os brasileiros ficarem em casa, mesmo aqueles que não tenham sintomas. Márcio. Ler os livros de Harry Potter, ver os filmes de Harry Potter pode ser uma boa saída para passar o tempo que a gente fica tanto em casa. Luísa, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Ouvimos notícias preocupantes, especialmente na Espanha, sobre o aumento muito rápido do número de casos e de mortes. E no dia em que a Grã-Bretanha registrou o maior aumento do número de casos de Covid-19 em 24 horas, 26% de aumento, o primeiro-ministro Boris Johnson e o ministro da Saúde testaram positivo para o coronavírus. Vamos então para o noticiário europeu. Quem conversa com a gente é o repórter Rafael de Angeli. Ele fala ao vivo com a gente de Paris. Rafael, bom dia para você.
Tudo bem, Márcio? Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Foi exatamente isso. A Europa amanheceu com essa notícia de que Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido, está contaminado com a Covid-19. Ele divulgou isso nas redes sociais, disse que está com sintomas leves, já está em auto-isolamento, está em casa e vai seguir trabalhando de lá. Depois dele, algumas horas depois, o secretário de saúde, a principal autoridade na saúde no Reino Unido, também testou positivo para a Covid-19. O nome dele é Matt Hancock, também está com sintomas leves e vai continuar trabalhando de casa em auto-isolamento. Hoje, a revista The Lancet, que é uma das principais revistas científicas especializadas em medicina no mundo, publicou um editorial, um artigo de opinião sobre o comportamento de líderes políticos em todo o mundo no que diz respeito ao combate a essa pandemia do novo coronavírus. Criticou aqueles líderes que estão demorando muito e citou especificamente o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Eu vou ler um trecho. Muitos chefes de Estado responderam rapidamente, mas muitos ainda não levam a ameaça da Covid-19 a sério. Por exemplo, ignorando a recomendação da Organização Mundial da Saúde, a OMS, de evitar reuniões em massa. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, tem sido fortemente criticado por especialistas da área de saúde e tem enfrentado uma intensificação da reação das públicas por sua fraca resposta. Essa é a opinião da revista The Lancet, uma revista científica especializada em medicina do Reino Unido. E por falar no Reino Unido, hoje pintou uma pesquisa por lá que reforça um pouco mais sobre como a obesidade pode agravar os sintomas e a situação dos pacientes que têm a Covid-19. Disse que nessa pesquisa, que envolveu 196 pacientes em estado grave, 16 deles já morreram, de cada 10, 7 eram obesos ou tinham um sobrepeso. Isso pode agravar a situação deles porque a obesidade pode exacerbar os problemas respiratórios desses pacientes. Márcio? É um importante alerta. Rafael, muito obrigado pela sua participação. A gente vai continuar aprofundando esse assunto aqui, especificamente sobre obesidade. A gente vai reforçar aqui no telão. Assim como os idosos, as pessoas com obesidade são um grupo de risco, precisam tomar cuidado, porque a obesidade pode gerar uma série de outros problemas de saúde. O corpo da pessoa obesa pode sofrer uma inflamação e 20% dos casos dos obesos, eles têm diabetes, hipertensão. 30% dos obesos tem hipertensão, alterações na pressão e as dificuldades respiratórias. Doutor João, muita gente não se pega nisso. A obesidade pega também as pessoas jovens e a obesidade traz tantos problemas que podem agravar a Covid-19 de quem for infectado. Pega principalmente as pessoas mais jovens, né? Então, primeiro é o conceito da obesidade como doença, isso não é um desvio de caráter. Obesidade é uma doença e merece ser tratada. Então, para o pessoal de casa que está em confinamento, principalmente, mantenha os medicamentos do seu tratamento para obesidade. Não pare agora. Nessa fase, Márcio, manter o peso já é uma grande vitória. Mantenha seu medicamento, mantenha seu peso, coma saudável. A gente já falou do arroz, do feijão, da salada, de uma proteína, né? Isso é fundamental para a gente manter o peso. Não vá para comida industrializada, faça a sua comida em casa. E a obesidade tem esse processo de inflamação do corpo. Quando a gente engorda, aumenta as células que geram inflamação do nosso organismo. Elas gostam de morar na gordura. E essa inflamação vem aumentada, já é aumentada, e quando você tem contato com o vírus, isso aumenta mais ainda. Então, esse dado do Reino Unido é muito preocupante. Nós temos dados do Brasil mostrando que de cada 10 mortes, 6 são pacientes com cardiopatia ou hipertensão ou algum problema cardíaco, que muitas vezes estão ligados à obesidade. E de cada 10, 4 têm diabetes, que também está relacionado à obesidade. Então, por isso que quando a gente olha a obesidade, é um grande problema em relação à infecção do vírus. Quer dizer, os pacientes obesos, eles precisam redobrar os cuidados. Redobrar os cuidados. O isolamento tem que ser tão importante para eles quanto é para um idoso, por exemplo. Exatamente. Obesos, os pacientes com obesidade, os pacientes com diabetes, os pacientes com hipertensão arterial. Então, essas pessoas têm que se informar melhor, parar de acreditar em notícias falsas que dizem que é importante parar o remédio do diabetes, que é importante parar o remédio da pressão, que é importante parar o remédio da obesidade. Não é. O momento agora é da gente manter o peso e evitar que isso se alastre. O doutor João Salles destacou aqui que quem tem obesidade desenvolve outras doenças graves, diabetes, doenças cardíacas. Agora, como moradores de comunidades carentes que já sofrem com falta de saneamento, falta d'água, como é que eles podem combater o excesso de peso, sobretudo nesses tempos de isolamento?
Sobre esse assunto, a gente vai ouvir a médica Renata Vieira. Ela é da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Especificamente, existem pesquisas já mostrando a taxa de obesidade entre as pessoas mais humildes, doutora? Bom dia, Márcio. A gente falar de obesidade, falar de alimentação nessas comunidades, nas favelas, nas periferias, a gente precisa tentar entender como que essas pessoas comem, como elas escolhem o que elas vão comer, que momento que elas comem, porque a alimentação saudável é caro, né? Barato é pão, é macarrão, é refrigerante, farinha. Então, a gente precisa tentar entender esse contexto em que a gente precisa sim falar da obesidade. Esse tipo de alimentação faz as pessoas adoecerem mais ainda, porque além de obesas, elas vão estar com falta de nutriente, com falta de vitamina. Mas a gente precisa tentar se adaptar à realidade que aquelas pessoas estão vivendo, né? A pandemia, ela tem agravado, mas principalmente mostrado para todo mundo, um problema que já existe há muito tempo nas favelas, nas comunidades, de não ter direitos básicos garantidos, né? A gente precisa garantir essa segurança alimentar para essas pessoas o tempo todo. A gente precisa pressionar o Estado para que ele garanta alimentação saudável, né? Segurança alimentar, para que garanta água, para que garanta moradia e para que garanta saúde. Eu acho que o SUS é extremamente essencial nesse momento, acho que lutar pelo SUS é muito importante, porque nesses lugares ainda mais, quem está lá próximo a eles é o SUS. Já falou muito da dificuldade da aglomeração, da dificuldade de se isolar numa comunidade, numa favela, numa casa com poucos cômodos, mas a senhora falou muito bem, o SUS. Nessas comunidades, nos postos de saúde que atendem essas comunidades, essas pessoas obesas, elas encontram apoio, encontram ajuda para controlar essa doença? Idealmente, sim, né? Acho que nos postos de saúde que estão bem estruturados, a gente tem tanto os enfermeiros de família, os médicos de família acompanhando essa pessoa ao longo do tempo que fazem essa abordagem, quanto a gente tinha até esse momento que o governo federal está tirando esse apoio, mas que alguns municípios continuam sustentando, o núcleo de apoio à saúde da família, que aí pode contar com nutricionista, mas também com psicólogo, porque essa relação, né, da ansiedade, do estresse com a alimentação é muito importante. E com um fisioterapeuta, com um professor de educação física. Então, quando está funcionando corretamente, o posto de saúde, a atenção primária, ela vai dar esse apoio com muita eficiência. Bom, e pelo que a senhora falou e pelo que o doutor João falou aqui no estúdio, mais do que nunca, neste momento, a pessoa obesa precisa agora controlar, ter mais atenção com o controle na alimentação, não comer besteira, como a senhora falou. Muitas vezes é difícil, mas há de se fazer um esforço para, de alguma forma, tentar ter acesso a uma alimentação mais saudável. É difícil, mas é necessário. Sim, é super necessário nesse momento, mas, por outro lado, a gente está muito preocupado com as pessoas passando fome. Trabalho informal, o vínculo trabalhista frágil, está fazendo com que essas pessoas não tenham renda nenhuma. Então, acho que a gente se preocupa com a alimentação de uma forma geral, tanto não de mais quanto não de menos. E a gente precisa, principalmente quem está no posto de saúde, quem trabalha ali perto das pessoas no dia a dia, olhar para aquela realidade e tentar adaptar, né, essas orientações, tentar fazer trocas na alimentação. Não dá para falar não pode isso, não pode aquilo. Mas tentar ir trocando, né, trocar um refrigerante por uma água, tentar trocar um leite integral por um leite desnatado e fazendo pequenas trocas para a gente tentar ter um equilíbrio maior nesse momento. Doutora Renata Vieira fez uma excelente lembrança das dificuldades econômicas que as pessoas enfrentam para trocar sua alimentação, para fazer uma dieta balanceada. É importante que uma ajuda chegue a essas pessoas nesse momento tão difícil. Doutora Renata, muito obrigado pela sua participação aqui. Até a próxima. Boa sorte. Agora, 11h39, vamos aqui para o nosso telão fazer novas perguntas que chegaram pelo Pergunta Corona. A Maria, há 8 dias estou com tosse seca e cansaço. Doutora Rô, ela deve procurar uma ajuda? Maria, depende do seu grau de cansaço. Por exemplo, aquela fraqueza do corpo apenas, você sente que não está tão disposto, ainda não precisa que isso faz parte da doença. Agora, se você sente cansaço para se tomar banho, para caminhar do seu quarto até o banheiro, isso pode ser sinal, sim, que o pulmão está tendo algum tipo de agravamento. Então, depende o quanto cansada você está. Um colega nosso da redação disse que tem um amigo que está há alguns dias com dor de garganta. E a preocupação dele, ele começou a desenvolver falta de ar, mas ele acha que é pela ansiedade.
a preocupação se ele está ou não doente só pela dor de garganta. O que a senhora pode falar? Aí que vem o que significa exatamente falta de ar. A gente fala, falta de ar para quem é leiga, a atividade que você fazia, você não consegue mais fazer. Você conseguia subir 3 degraus de escada, né, 3 lances de escada, agora sobe 1 lance, já está cansado. Você tomava banho em pé, agora tem que tomar banho sentado. Isso sim é falta de ar. O resto, muitas vezes, realmente é ansiedade. Tenta manter a calma, então, e ver se o sintoma da dor de garganta melhora. E aí sim procura ajuda se tiver febre também. Exato. E a falta de ar for realmente física e não emocional. O principal é aquele que compromete a sua atividade habitual dentro da sua casa. Ótimo, ótimo. Elivelto, em caso de viagem de avião que não pode ser cancelada, ele tem que viajar, é recomendado o uso de máscaras? Doutora Rô. Eu acho que sim. Querendo ou não, ambiente fechado, tem recirculação de ar, você está com outras pessoas, é uma aglomeração. Então, sim, deve usar. A pergunta do Gabriel é boa, né? Grávidas correm risco, a gente já fez várias vezes, mas grávidas correm risco de perder o bebê se tiverem a Covid-19? Depende da gravidade. Não tem nenhum estudo que mostra que gravidez por si só é risco maior ou até risco de aborto. Agora, lógico que se uma gestante ficar grave, a falta de ar, comprometimento respiratório leva a comprometimento orgânico como um todo. Aí sim, o risco de perder bebê. Olha, o Nico, como a transmissão é pela boca, nariz e olhos, não seria necessário lavar o rosto junto com as mãos? Não, se você encostou num objeto e depois levou isso até os olhos, é a transmissão. Então, basta lavar as mãos para que você não faça esse movimento de levar o vírus até o seu olho, até as mucosas, como a gente fala. A gente falou isso ontem, Sim. Uma pergunta que chegou. O ouvido não tem problema. Não. Mas é claro, não vai ficar coçando o ouvido, Sim. porque o vírus vai estar aqui perto também, sim. né? Bom, o José faz uma pergunta que a gente já fez aqui nesse programa, mas é importante repetir. Por que o contágio é tão veloz? Porque esse vírus consegue transmitir fácil de uma pessoa para outra pessoa. O ar que a gente respira, a saliva, o espirro, tudo isso tem alta quantidade de vírus. As superfícies que ele fica, exato. Né? Ele fica mais tempo nas superfícies, plástico, resiste mais. Ele resiste mais às superfícies. Por isso que essa forma de transmissão tão rápida. Mas uma pessoa transmite para 3, 4 pessoas. No sarampo é 1 para 19, 1 para 20. Exatamente, é muito maior. É muito maior. A nossa sorte é que tem vacina contra o sarampo. Ainda não tem vacina contra o coronavírus. Tem vacina contra o sarampo e as pessoas devem usar. Esse é o grande processo. É o que a gente espera, né? Que todos sempre se protejam, se imunizem contra qualquer doença. Falta alguma aqui? Dos obesos já perguntei. Uma pergunta que chega sempre também. Todo mundo vai pegar essa doença? A grande pergunta é, se a gente vai ter ou não ter a vacina? Se a gente conseguir chegar à vacina, qualquer doença respiratória só se controla com vacina. A gente erradicou o sarampo, estava erradicada no Brasil por causa da vacina. Então, não adianta se a gente chegar à vacina, as pessoas não vão tomar. Se a gente chegar à vacina, as pessoas tomando, não vai pegar a doença. Se a gente não tomar vacina ou não ter vacina, algum momento na sua vida, você corre risco de pegar, sim. O Brasil tinha o sarampo erradicado. Ele voltou porque as pessoas pararam de usar vacina por fake news. Então, isso não pode acontecer de novo. Acho que se a gente tem que levar uma lição de tudo que a gente está passando, é isso. A vacinação é fundamental para todas as doenças respiratórias. É sempre bom ter esse alerta. 11h44, a gente faz um rápido intervalo e já volta com o último bloco do nosso programa Combate ao Coronavírus de hoje. Até já. Agora são 11h50, a gente vai direto para Brasília, porque o governo federal está anunciando neste momento novas medidas para tentar reduzir o impacto do coronavírus na economia do país. Fabiano Andrade, mais uma vez. Pois é, Márcio, e essas medidas são exclusivas para as empresas que têm entre faturamento anual de 360 mil a 10 milhões de reais. É uma linha de crédito que está sendo oferecida para essa empresa arcar única e exclusivamente com a folha de pagamento
dos funcionários. Os funcionários vão receber, no máximo, até 2 salários mínimos dessas empresas que aderirem a esse programa que está sendo lançado pelo governo. O custo estimado desse programa é de 20 bilhões de reais por mês e essa linha de crédito deve estar disponível por 2 meses. Essas informações, como você disse, estão sendo divulgadas agora pelo Palácio do Planalto. Desses 20 bilhões de reais por mês que estão sendo destinados para esse programa, 17 bilhões são do Tesouro Nacional e 3 bilhões são da FEBRABAN. Os juros que serão exigidos nesse caso do financiamento são juros de 3,75 ao ano para as empresas. Lembrando que no começo do combate a gente anunciou as medidas que foram aprovadas pela Câmara dos Deputados em relação às pessoas que trabalham como autônomos, que terão uma renda de aproximadamente R$ 600 reais por mês durante 3 meses. Esse programa que está sendo anunciado agora pelo governo federal é voltado exclusivamente para as empresas que têm faturamento entre 360 mil e 10 milhões de reais. E esse dinheiro, quando a empresa aderir a essa linha de financiamento, o dinheiro vai direto para a folha de pagamento, não pode ser usado para outras coisas. Lembrando que o limite de pagamento por funcionário é de 2 salários mínimos, então, por exemplo, quem ganha 3 vai passar a ganhar 2 salários mínimos e o funcionário não pode ser demitido num prazo de 2 meses. Como você falou, as medidas continuam sendo anunciadas, mais detalhes, claro, a gente vai ter mais para frente, né, Márcio? Muito obrigado, Fabiano. Mesmo debaixo de chuva, você nos ajuda a entender um pouco mais dessas medidas. Agradecemos muito pela sua ajuda nesse momento aqui no Combate. É claro que o Jornal Hoje vai detalhar um pouco mais essas informações e agora a gente conversa ao vivo com a Maria Júlia Coutinho, que tem outros destaques do JH para a gente. Fala, Maria, tudo bem? Oi, Márcio, tudo bem com você e com todos que estão aí no estúdio, estão nos assistindo? Fabiano Andrade vai entrar com a gente também no JH. Olha só, a gente vai explicar aqui no JH como os trabalhadores informais podem receber R$ 600 reais e de que forma esse valor vai ser pago. E, Márcio, uma pergunta, você já pensou como que será que os caminhoneiros estão se virando, eles que trazem alimentos para a gente, abastecem nossas casas nesse momento, Márcio, de comércio fechado em muitos lugares, o comércio essencial, né, funcionando de maneira mais restrita? Você já imaginou? A gente tem uma boa notícia para eles que estão na estrada. Hoje, em 130 pontos de rodovias, eles vão receber alimentos e produtos de higiene para continuar nessa luta, abastecendo nossos supermercados e nossas casas. Isso é muito importante, né, Márcio? Categoria fundamental, assim como os médicos, assim como os enfermeiros. Falamos hoje aqui que os enfermeiros estão sofrendo represálias no transporte público. A pessoa chega de branco, não deixa ela entrar no vagão do metrô, no vagão do trem, como a doutora Rô nos contou aqui. É um absurdo. E os caminhoneiros são uma ponta também nesse serviço. Quer dizer, eles têm que se expor muitas vezes, mas para transportar os itens fundamentais no que está funcionando na cidade, especialmente supermercados e farmácias. Eles têm que ser abastecidos e são os caminhoneiros que fazem esse trabalho tão importante, Maju. É isso, palmas para eles também. Fortaleza, Márcio, ainda tem turista que não conseguiu voltar para casa, está ficando sem ter onde ficar. Por lá, 70% das pousadas e pequenos hotéis já estão fechados. Estados Unidos, a gente fala também que já tem mais infectados do que a China, mais de 86 mil infectados e 1.300 mortos. O desafio tem sido atender todos nos hospitais e a situação grave da Europa, né? A gente viu que vocês já falaram sobre o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, que ele está com o novo coronavírus e o governo britânico determinou que todos os sem-teto sejam retirados da rua até o fim de semana. E, Márcio, a gente vai repercutir o pedido de desculpas do prefeito de Milão, o Giuseppe Sala, que numa entrevista à TV italiana, ele admitiu que errou ao apoiar a campanha que incentivou os moradores a continuarem levando vida normal. Na época dessa campanha, Márcio, que foi mais ou menos há um mês, a região da Lombardia, onde fica Milão, tinha 250 infectados. E até agora, de manhã, já são quase 35 mil casos e uma tristeza sem fim, com 4.800 mortes e hospitais ainda superlotados, Márcio. Esse é um alerta tão importante, porque quando as autoridades políticas vão contra a ciência, contra o que os médicos estão falando, a gente fica sem saber em quem acreditar, então acaba virando aquela bagunça. E a Itália aconteceu exatamente isso. E a retratação dele chega tarde, é importante, mas chega tarde para os italianos. Quem sabe aqui não vai abrir os nossos olhos para a importância de se manter o isolamento, manter essa preocupação de ficar em casa. É isso mesmo, Márcio. E essa pandemia está abrindo nossos olhos também, como você disse, bem disse, a importância da ciência, da informação correta, né, Márcio? É isso que a gente precisa valorizar muito, muito. Informação correta é no JH.
logo depois dos jornais locais. Nos nossos jornais. No Brasil inteiro. Maju, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui. A gente continua aqui no telão, porque a gente vai ter as perguntas que vocês fizeram. Vamos tentar ler algumas mais. A Juliana, bom, ela fala das pessoas obesas. Elas estão no grupo de risco ou só aquelas que têm outras comorbidades? A obesidade independente das comorbidades. Obviamente que quem tem comorbidade tem mais risco, mas a obesidade per se é um fator de risco. A Marli, preciso lavar a cabeça toda vez que voltar da rua? Não, a princípio não precisa. Faça o seu hábito habitual. Mas a gente sempre fala isso aqui, é bom repetir. A pessoa que chega da rua, doutora, bota a roupa toda para lavar, tem médico que diz que bota, tem outros que falam que bota no sol, bota para respirar durante alguns dias. O que a senhora faz? Se você está numa rua que não tem as pessoas, não tem aglomeração, não precisa. Agora, se você andou na área que tem aglomeração, aí sim você precisa. A Samara, encomendas de compras online, tem algum risco de trazer o vírus de outra cidade? Não, não tem esse risco. O transporte, o tempo de transporte, tudo isso, o vírus já morreu. Pode ficar tranquilo. Celíacos podem ser considerados grupo de risco? Michael? Em princípio, não. Em princípio, a gente não considera isso, mas lembrar sempre que o celíaco, a doença celíaca é uma doença autoimune, então tem que pensar em relação à parte de imunidade dessa... Em que fase da imunidade que esse paciente tem. A gente é chato aqui, a gente repete as coisas, mas é para afirmar. Maria José, diabéticos que não tomam insulina são grupo de risco? Não é chato não, tá corretíssimo. E Maria José, sim, o que depende é o controle da glicose. Então, se você toma insulina ou não, mas se você mantiver sua glicose estável, ok. Tá bom, gente. Muito obrigado pela participação de vocês mais uma vez. Obrigado. 4 semanas, apenas 4 semanas que mudaram o mundo. O Globo Repórter desta noite revela a grande transformação provocada pela pandemia. Sandra Nemberg. Oi, Márcio. Você está aí nesse combate que é o mesmo que o nosso, de todos nós. Somos testemunhas da mais radical transformação vivida pelo planeta em tão pouco tempo. E este é o nosso Globo Repórter de hoje. Nossas cidades paralisadas, silêncio nas ruas, escritórios, salões de beleza, shoppings, restaurantes, tudo fechado. E os homens e mulheres que perderam, de repente, trabalho e renda. A manicure paulista, o feirante carioca, garçons, faxineiras, o executivo que passou a trabalhar em casa, crianças sem aulas, a nova rotina dos mais velhos, os que correm os maiores riscos. Itália isolada, a repórter Ilse Scamparini e o diário do confinamento. A jornada dos entregadores de alimentos, os poucos autorizados a circular por uma Roma deserta. Pronto, la frutta, buongiorno. Nova York parada. Brasileiros espalhados pelo mundo revelam como vivem esse drama no meio de outros povos. No Irã, na Dinamarca, na Coreia, na China e em Israel, o dramático relato da brasileira internada com coronavírus. Como ela se curou? Você sabia que lá os médicos ficam separados dos doentes por uma parede de vidro? Márcio, nós vamos contar essas e outras histórias hoje no Globo Repórter e eu te espero. Como sempre, o Globo Repórter é imperdível. Essa edição fica por aqui, agradecendo muito a participação da doutora Rô. Obrigada. Doutor João, muito obrigado pela paciência que vocês tiveram em responder as nossas perguntas, os nossos questionamentos aqui. Levar informação para as pessoas é o nosso papel. Você pode rever esse combate ao coronavírus no Globoplay. E o nosso conselho de sempre, se puder, fique em casa e lave bem as mãos com muita frequência. É a Globo ao seu lado. Fique agora com as notícias do seu estado. Uma boa tarde e um bom fim de semana.